Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos e todas estejam bem. E aqui vamos para um vídeo, o nosso último vídeo do PMRL. Bom, o Adaptive ele nasceu com uma questão diferente, por exemplo, do High Impact Agile, que era o nosso curso anterior. Desde o primeiro momento no Adaptive, eu tenho como premissa: precisa ser algo aplicável. As pessoas precisam sair daqui em condições de utilizar essas ferramentas. Para isso, uma outra premissa foi trabalhar com ferramentas que eu uso ou já utilizei. Então, tem teoria e bastante, mas tem muita prática e tem ferramentas reais. Por isso, o foco desse nosso vídeo agora é colocar em prática, é aterrissar o conteúdo que nós vimos até agora, principalmente o PMRL, que foi o conteúdo do nosso último módulo. Com tudo isso que você já viu até agora, o que você pode fazer? Bom, no nosso último módulo, o PMRL, a gente viu uma ferramenta que é o Project Management Readiness Level, que serve para quê? Qual é o grande objetivo dessa ferramenta? Me ajudar a entender como desenvolver as minhas entregas. Afinal de contas, eu preciso de entregas para habilitar novas capacidades, seja na minha organização, ou seja para o meu cliente, para o meu usuário, porque à medida que eu habilito uma nova capacidade para essa pessoa, eu facilito, como já dizia o nosso caríssimo e saudoso Clayton Christensen, eu habilito essa pessoa a realizar um job to be done melhor ou mais fácil. Afinal de contas, segundo ele, todas as pessoas têm uma tarefa a realizar. E quando o seu produto ou o seu serviço ajuda essas pessoas a realizarem a tarefa delas melhor, quando as tarefas delas melhor, quando elas precisarem fazer isso mais uma vez, elas vão lembrar do seu produto, elas vão lembrar da sua empresa. Isso falando de produto, de venda. Mas se eu estiver fazendo algo interno para minha organização, eu quero habilitar uma nova capacidade organizacional que permita com que a minha empresa alcance com mais eficiência, com mais efetividade, a sua estratégia, né? Os seus objetivos estratégicos. Então o PMRL ele me ajuda a compreender como gerenciar o projeto que vai habilitar essa nova capacidade. Até porque, como a gente sabe, eu preciso, e aqui eu gosto muito dessa visão da Axelos sobre benefício, capacidade e entrega. Uma organização, ou seu cliente, o seu usuário, alguém tem a expectativa de um benefício, que pode ser, por exemplo, melhorar a minha lucratividade, que é o mais comum, né? Ou diminuir o meu turnover, melhorar a saúde organizacional, melhorar o meu bem-estar, diminuir o meu ativo meu passivo trabalhista, diminuir, por exemplo, o nível de insatisfação dos meus clientes em relação a determinado tipo de produto ou atendimento. No caso da Caixa, a gente falava muito sobre melhorar o ranking da Caixa, Bacen, ali de ouvido. Eu tenho um benefício a ser alcançado, que, pelo fato de ser um benefício, tem associado a ele, obrigatoriamente, um ou mais beneficiários. Para poder alcançar esse benefício, eu vou precisar gerar uma série de capacidades organizacionais, por exemplo, a capacidade de atender ao meu cliente em menos tempo. Por exemplo, a capacidade de fazer com que o meu cliente sinta a experiência dele de atendimento mais fluida, melhor, mais humana. Por exemplo, a possibilidade de fazer com que o meu cliente resolva o atendimento dele em apenas, no máximo, uma interação, um contato. Uma nova capacidade. Quais são as entregas que eu preciso fazer? Aqui vem os projetos. Um projeto que vai entregar um sistema, que vai entregar um processo, que vai entregar uma infraestrutura, que vai montar uma área. Então eu tenho uma série de projetos que precisam ser executados para habilitar essas capacidades que vão fazer com que a minha organização, o meu cliente, o meu usuário, alcance esse benefício. O que faz com que eu precise desse benefício é o meu problema. Quando a gente fala problema, parece que é alguma coisa ruim, mas pode ser uma oportunidade. Uma situação que está diferente. Salvo engano, era o professor Carlos, que está com a gente no grupo, que falou isso uma vez, eu nunca mais esqueci. Defina como problema uma situação que está diferente do que deveria estar. Se eu não me engano, foi ele que falou isso. E para mim, se tornou um lema. O que é um problema? É uma situação que está diferente do que deveria estar. E o deveria pode ser tanto para o que está ruim e tem que melhorar, quanto para o que está bom e pode ficar ainda melhor. Partindo de um problema,
Então, agora, a primeira etapa. E você que está assistindo comigo agora, tem dois públicos comigo nesse momento. O público que está participando do Adaptive na mentoria e o grupo que não está em mentoria. Você que está em mentoria e que está trabalhando com a gente no problema de como fazer com que as pessoas que tenham hoje, a partir de determinada idade, e sintam dificuldade de entrar no mercado de trabalho ou de voltar para o mercado de trabalho, como melhorar essa situação, fazer com que as pessoas que tenham mais idade não tenham essas mesmas dificuldades, que a gente não tenha esse problema das pessoas que se sentem hoje fora do mercado de trabalho em razão da sua idade. O primeiro passo é, uma vez que vocês tenham definido o foco de vocês, olha, como fazer com que pessoas com 40 anos, com 45 anos, com 50 anos, mais, se sintam ou tenham a mesma quantidade de oportunidades que as pessoas com menos de 45 anos. Ou que o nível, que o número de pessoas admitidas tenha a mesma proporção. Então, imagina que eu estou ali querendo reduzir a desigualdade no processo de contratação, de seleção e recrutamento. Muita gente entra, mas as pessoas que saem desse processo aprovadas não respondem a mesma proporção. Eu quero diminuir isso. Ou então, eu quero fazer com que as pessoas 45, 50 a mais não se sintam excluídas dentro das suas próprias empresas dos projetos que elas poderiam trabalhar, porque elas estão ouvindo muitas vezes dizer que inovação é só para pessoas que têm 30 a menos. Como é que eu mudo isso? Então eu tenho situações que eu quero mudar. O primeiro passo é, isso é realmente um problema? Esse é o primeiro passo. Eu preciso de alguma informação que me diga se isso realmente é um problema. E uma ferramenta que me ajuda muito, tem várias formas de usar essa ferramenta, eu vou trazer uma abordagem mais simples, porque eu não preciso sofisticar demais para esse momento. É uma ferramenta chamada Matriz CSD. Nós já falamos dela algumas vezes, mas agora eu vou reforçar. CSD, certeza, suposição e dúvida. O que é uma certeza? É algo que eu posso confirmar. E como é que eu posso confirmar que o meu problema existe de verdade? Como é que eu posso confirmar que realmente eu tenho um problema? Lembra da minha padaria, da minha fábrica de pães que a gente trabalhou no nosso último encontro? Qual era o problema que eu queria resolver ali? Pessoas que moram no Grande Colorado, que querem tomar café da manhã com a família delas e que não conseguem ter previsibilidade se vão conseguir tomar café da manhã ou não, porque não sabem o tempo que vão levar na padaria e precisam sair de casa a determinado horário para chegar no trabalho delas. É isso. A ansiedade, a imprevisibilidade, a dificuldade que as pessoas têm de tomar café com a família. Esse é o problema. Como é que eu resolvo isso? Primeiro, existe esse problema? Como é que eu verifico isso? Há uma série de formas. Eu posso recorrer a estudos científicos para ver o que foi publicado na academia, se existe um estudo mostrando isso. É claro que no meu contexto, dificilmente pode ser que tenha, mas dificilmente vai ter um estudo falando dos moradores do Grande Colorado tomando café da manhã. Quanto mais inusitado é o teu problema, menos chances você encontra de ter um estudo. Mas mesmo assim, sempre vale a pena consultar. Porque se tiver um estudo científico publicado, aquela pessoa que publicou, ainda mais se for um estudo A1, A2, que está numa revista científica renomada, que passou por revisão em pares, esse estudo, ele teve uma metodologia científica ali dentro. A pessoa teve que coletar dados, teve que interpretar os dados, teve todo um rigor metodológico que faz com que aquela pesquisa te traga informações relevantes. Afinal de contas, esse é o objetivo de uma pesquisa científica. Então é importante sempre considerar, existe alguma pesquisa feita nesse sentido que mostre, que evidencie esse problema? Isso é uma forma de confirmar. Outra forma, roda um experimento. Então, se eu não tenho certeza, se eu não tenho como confirmar com os meus próprios dados, quer dizer, se eu já não fiz uma validação anterior por meio de uma investigação, por meio de eu tenho os dados comigo, eu já vi esses dados. Se eu não tenho certeza, eu posso ter dúvida. Será que a academia tem isso? Faço uma pesquisa e vejo se alguém que não seja eu tem essa resposta. Pode ser que um outro pesquisador, uma outra pesquisadora tenha. Certeza são as informações que eu tenho e já posso confirmar. Dúvida são aquelas que eu não tenho, mas eu consigo recorrer a alguém. Consigo recorrer. E suposições são aquelas que eu não sei e ninguém fez pesquisa. Por exemplo, no caso do Grande Colorado, será que as pessoas realmente têm esse problema ou só eu tenho esse problema? Porque se eu estiver desenvolvendo um aplicativo para mim, aí lascou, né? Será que eu estou desenvolvendo um aplicativo só para mim? Eu não sei. Então a questão aí é como eu faço para validar isso?
Tem uma série de técnicas que você pode utilizar, mas a gente pode simplificar. Você pode simplesmente fazer um survey, você pode fazer um questionário, você pode fazer uma entrevista, você pode ir até a padaria e conversar com as pessoas. Você pode recorrer a alguém. Então, se você está comigo na mentoria, esse é um bom momento para você recorrer às pessoas e confirmar se o seu problema existe. Uma vez que o meu problema exista e eu já confirmei, eu posso pensar na solução. Ô Gino, mas então para que serve o Cynefin e o CAF? O Cynefin e o CAF me ajudam para duas coisas. O Cynefin me ajuda a ter vários pontos de vista. Porque aquilo que uma pessoa acha que é claro, a outra acha que é complicado, a outra acha que é complexo, eu posso abordar o problema de várias formas, de vários pontos de vista. Quando eu levo para o Cynefin, eu começo a identificar o que você enxerga que eu não enxergo na perspectiva do problema, não da solução. O CAF me ajuda a considerar todos os fatores. E é um brainstorming, não exijam muito do CAF, porque ele é só um brainstorming estruturado, que me ajuda a enxergar quais são os fatores que estão ali orbitando o problema e que, pera um pouquinho, aqui tem uma pessoa que é impactada por isso que eu não tinha pensado. Ou então, pera um pouquinho, isso não é um problema, essa pessoa aqui não é impactada por isso. O CAF me ajuda a ter uma visão holística do problema, de vários fatores, que possa me ajudar, inclusive, a estruturar melhor como eu vou investigar se esse problema realmente existe. Com quem eu tenho que conversar? O que eu tenho que perguntar? Pior coisa, a gente ir investigar e não saber qual é a pergunta que eu quero fazer. E para eu saber a pergunta que eu quero fazer, eu tenho que saber o que eu espero de resposta. Por isso, é importante que eu vá perguntar para as pessoas aquilo que ou seja uma dúvida, e eu posso confirmar com elas, ou seja uma hipótese e eu quero rodar um experimento. Uma dica é que quando eu estou falando de hipótese, ou suposição, né, no caso da matriz CSD, S de suposição, dificilmente isso aparece com respostas diretas. Você sente a dificuldade de comprar pão na padaria de manhã? Sim, sinto. Isso quer dizer o quê? Nada. Será que realmente é um problema? Porque pode ser que a pessoa nunca tenha pensado nisso. Mas na hora que você perguntou, ela pensou: nossa, é verdade, tem esse problema mesmo. Só que isso não está doendo nela. Então, perguntar para a pessoa quando é uma suposição pode ser uma armadilha. Porque você pode forçar a pessoa a pensar em algo que ela nunca pensou e ela vai falar que sim, só que ela só pensou naquilo naquela hora, quer dizer, não é um problema real para ela isso. Se tornou ela concorda com você que isso é importante, mas não quer dizer que seja de fato um problema para ela. Ou eu preciso validar isso empiricamente. E aí há uma série de formas de eu conseguir ver o quanto essa dor é real. Por exemplo, ferramentas de UX, User Experience, mapas de empatia, ferramentas de sense making, me ajuda a entender um pouco mais as narrativas reais dessas pessoas e identificar se no dia a dia delas, se nas histórias que elas contam, isso está presente. Mas a gente vai ter o momento de falar disso no curso, não é agora. Estou só explorando técnicas que você precisa, que você pode usar, e você pode fazer pesquisa sobre isso também, para o seu problema realmente existe? Vocês que estão comigo na mentoria, essa é a hora. Vocês que não estão comigo na mentoria, mas estão no Adaptive e querem usar isso para resolver problemas reais, acompanhem a gente, levantem um problema que você quer resolver e confirme se esse problema existe ou não existe. Uma vez que esse problema exista, agora eu sei que ele existe, então agora eu vou pensar em uma solução para ele. E há uma série de técnicas que me permitem... Porque agora, em que estágio que eu estou, né? Você lembra daquele velocímetro que a gente já desenhou várias e várias e várias vezes? Agora eu estou no Problem Solution Fit. No primeiro estágio. Eu tenho um problema. Já confirmei. Que solução eu posso desenvolver para ele? Então eu já saí do 1, que é validar que esse problema existe. Vamos para o 2? Qual a ideia que eu tenho para ele? Vamos para o 3? Vamos fazer um protótipo para isso? Então agora eu tenho que ter uma ideia para resolver esse problema. Existem várias formas de fazer isso. E ao longo do curso a gente vai ver várias formas também. Mas por enquanto eu vou apresentar para você uma mais simples. Mas o fato de ser simples não quer dizer que não seja extremamente poderosa para isso. O nome dela: Business Model Canvas. E uma derivação dela muito importante para a gente aqui no Adaptive. Esse é o Business Model Canvas, desenhado pelo Alexander Osterwalder no livro dele de mesmo nome, Business Model Generation. É um canvas de modelo de negócios, ou como a gente chama, tela de modelo de negócios, trazendo para o português, né? O que o canvas de modelo de negócio apresenta para a gente? Uma série de campos
que me ajudam a estruturar uma solução para um problema que eu vou resolver por meio de uma organização. É claro que esse Canvas ele tem um foco muito grande em negócios, está no nome dele. Então vocês vão encontrar aqui fontes de renda, recursos-chave, palavra clientes, que estão muito direcionados a produto com fins financeiros. O que eu te convido a fazer? Extrapola isso. Quando está falando de fontes de renda, o que é a fonte de renda? É o que vai trazer retorno para o meu produto. Se o teu produto não tem um fim lucrativo, qual é o fim do teu produto? Social? Então, o que significa renda para você? Pessoas usando? Pessoas voltando ao mercado de trabalho? O que é o lucro do teu produto, do teu modelo de negócio? Como você vai ganhar com o que o teu modelo de negócio vai ganhar? Então, faz as extrapolações. Cliente pode não ser cliente, pode ser um beneficiário do teu produto. Então, busca extrapolar, mas usa essa estrutura para desenhar uma ideia. Ela parece simples, ela é simples de visualizar, mas não é simples de preencher. Cada campo desses tem uma série de perguntas que eu vou colocar nos slides para vocês. E essas perguntas têm que ser respondidas. O próprio livro do Osterwalder traz técnicas que te ajudam a responder essas perguntas. E vocês podem também buscar na internet uma série de métodos que ajudam da mesma forma a respondê-las. Uma vez que eu tenha respondido a essas perguntas, agora eu já tenho uma ideia de solução. Ideia de solução para um problema que eu preciso validar no mercado. Product Market Fit. O Canvas de modelo de negócios, ele me ajuda a olhar mercado. Então, uma coisa importante é que antes de chegar no Canvas do modelo de negócio, você já tenha algumas ideias de solução. Porque ele é uma ferramenta boa para validar o segundo passo que a gente estava aqui, ó. Product Market Fit. Pelo fato dele estar falando modelo de negócio, já trazer a visão cliente, ele já está olhando para mercado. Por isso é importante que ao entrar no seu Canvas de modelo de negócio, você já traga uma ideia. Só que você não sabe se ela funciona ou não ainda, porque você não validou. Então o Canvas de modelo de negócio, de alguma forma, te ajuda a validar se a tua ideia funciona do ponto de vista de mercado, mas não te ajuda a validar tecnicamente. Existe alguma forma de eu validar tecnicamente? Claro que existe. O número 3 do PMRL, você lembra? Provas de conceito. Prova de conceito te ajuda a validar tecnicamente. Ô, Gino, mas eu preciso ou não preciso fazer algo antes do Canvas de modelo de negócio? Depende. Se você já tem uma boa ideia e sabe que ela para em pé, lembra dos irmãos McDonald's? Se você já fez os desenhos na quadra de giz e já viu que realmente o teu processo funciona, você já conseguiu o Problem Solution Fit. Então a pergunta é, se você já conseguiu Problem Solution Fit ou já conseguiu validar que a tua solução resolve o problema, a tua primeira etapa já foi. Se você não conseguiu, antes de embarcar no teu Canvas de modelo de negócio, faz uma prova de conceito para assegurar que a sua solução para em pé. Não quer dizer que o mercado a queira. Paga em pé. Para em pé. O que significa parar em pé? Eu tenho condição de fazer esse site. Eu tenho condição de fazer. Imagina que você vai pensar em uma capacitação para pessoas acima de 60 anos que elas possam fazer da casa delas com uma linguagem que seja específica para esse público. Do ponto de vista técnico, eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer uma prova de conceito disso, criar um curso, colocar... As pessoas conseguem assistir da casa delas. Eu posso fazer algumas validações de protótipo com uma ou duas ou três pessoas que vão me permitir enxergar se eu consigo fazer essas pessoas assistirem às aulas, se a fonte não está muito pequena, se a linguagem está apropriada. Eu consigo validar a solução. Uma vez que eu tenho a solução validada, eu posso partir para... Agora vou para um Canvas de modelo de negócio que me permite criar, conceber o meu modelo de negócio. O que é que te ajuda a ver o estágio que você está em relação à tua ideia? Você vai lembrar, aquela planilha que a gente fez do Jürgen Apello, lembra? Do ciclo de vida do negócio? Dá uma olhada nela. Não é à toa que o nome dela é Business Model Maturity Test, ou teste de maturidade do modelo de negócio. É isso que isso vai medir.
Qual é o nível, qual é o estágio de maturidade do modelo de negócio que você está? Como lembra que o Jürgen faz a comparação disso com os estágios do ciclo de vida humano? E você não nasce com 40 anos, né? Lembra o caso do Benjamin Button, né? Você não nasce com 40 anos, com 80 anos. Você nasce recém-nascido, né? Você nasce com zero. E todo modelo de negócios, em algum momento, vai ter que nascer. E nasce como uma ideia. Todo modelo de negócio nasce com uma ideia. O grande ponto é o tempo que você vai levar para crescer. É isso que não é proporcional à vida humana. Todo mundo leva um ano para poder avançar da idade 0 até 1, né? Todo mundo leva um ano. E todo mundo leva 20 anos para poder chegar até os 20 anos. Eu sei que é óbvio, mas no caso de negócio não é assim. Nem todos os negócios levarão o mesmo tempo para avançar de um estágio para outro. Então, o primeiro passo, depois de você ter a sua ideia, faz o teste e vê onde que ela foi parar. Imagina que a sua ideia vai parar, por exemplo, no número 1. Ou seja, a hora que você faz o teste da maturidade do modelo de negócio, você percebe que você está no estágio 1. É apenas uma ideia. Quer dizer, não tem nada além de uma ideia. Qual é o seu próximo passo? Alcançar o estágio 2. O que eu preciso fazer para poder alcançar o estágio 2? Preciso fazer um experimento buscando ajuste em Problem Solution Fit. Não, já teve um experimento. Essa ideia é a mesma que aconteceu, já que tiveram na Finlândia, experimentaram e parou em pé. Opa, então se a gente fizer a mesma coisa que foi feito na Finlândia, a nossa ideia para em pé, não quer dizer que ela vai ser vendida. Eu estou olhando Problem Solution Fit. Se a ideia para em pé. Sim, a gente pode copiar o que está na Finlândia. Então, olha o que aconteceu. Nesse caso específico, entre o 1 e o 2 já havia uma solução. Lembra da minha empresa novamente? Quando eu tive a ideia, não existia iFood. Então era só uma ideia. Não tinha um experimento ainda disso. Eu não sabia se esse tipo de mecânica funcionava. Tanto do ponto de vista de logística, que eu estava viajando, poderia ter usado o modelo do iFood, que faz convênio com os motoboys, mas agora tá fácil, né? Antes não era. Então era só uma ideia, não tinha um modelo. Mas se alguém for criar, se eu fosse criar o pão na hora hoje, vocês acham que eu ia fazer carreta? É claro que não. Eu já ia partir para o quê? Para o modelo de entregadores descentralizados. Porque a Amazon já criou, o iFood já criou, já está funcionando. Então, já existe experimento que faz isso parar em pé. E assim por diante para cada um desses estágios. O teste de maturidade vai mostrar em que estágio a sua ideia está. E para chegar no próximo estágio, é claro que você vai olhar para o conhecimento existente na sua organização ou no mercado e vai te ajudar a saber quão rápido você consegue avançar de um estágio para outro. Qual é a meta do teu modelo de negócio? Passar para o próximo estágio. Então, voltando para a nossa vida real aqui, né? Uma vez que você tenha clareza de que você tem um problema, pensa numa solução para ele. Desenhe essa solução. Passa essa solução pelo teste do estágio do modelo de negócio. Você pode até construir, e é muito recomendado que você faça isso, pega o Business Model Generation e constrói uma versão inicial dele. Lê esse modelo e aplica o questionário que você viu. Aplica esse questionário. Vê qual foi o score. E aqui vai dizer se você está no 1, no 2, no 3, até no 10, né? Lembra que isso é só um direcionador, não é a resposta pura e simples. Você tem que analisar essa resposta, hein? Não é usar aqui friamente o resultado que vai sair. Dá uma olhada nisso. E aí? Apareceu que eu estou no estágio 2 ou no estágio 3. Agora você já sabe onde você está. Se realmente você estiver no estágio 3, isso quer dizer que você então tem agora como principal objetivo formação. É a hora de montar uma equipe para poder desenvolver a sua ideia. Para quem gosta de ágil, essa é a hora que você entra no Scrum. O Scrum entra aqui, no estágio 3. Então agora eu preciso montar uma equipe. Montei a equipe? Montei. Então agora eu vou para o 4. O que é o estágio 4? Agora é hora de fazer um Product Market Fit. E essa é a hora que o teu canvas de modelo de negócio fica mais forte. Lembra que eu te falei que ia apresentar uma outra ferramenta? Essa outra ferramenta que eu gosto muito é essa aqui, ó, chamada de Lean Canvas. O Lean Canvas, ele é parte do nosso modelo.
Quando eu criei esse velocímetro, eu utilizei os 3 estágios do Lean Canvas, que vem lá do livro do Ash Maurya, chamado Running Lean. O Lean Canvas, ele foi inspirado no modelo do Alexander Osterwalder. E o próprio Ash Maurya fala isso. Mas qual é a diferença entre eles? Bom, primeiro, não há modelo melhor. Tanto o Lean Canvas quanto o Business Model Canvas tem vantagens e tem desvantagens. Qual deles você escolherá vai depender principalmente da perspectiva na qual você está abordando o teu negócio. Se você tiver em uma abordagem, quiser uma abordagem mais simples, com foco em resolver um problema por vez, o Lean Canvas ele é um bom instrumento, porque ele parte da visão do problema. Por isso que eu gosto dele, porque ele se conecta com o mapa do problema que eu fiz. Já o Business Model Generation, dá para conectar, mas não é tão fácil. A visão que o Ash Maurya tem é muito parecida com a minha, por isso que eu me identifiquei muito com o modelo dele. Então eu gosto justamente do Lean Canvas, porque ele me permite ter a visão de qual é o problema que nós queremos resolver, coloca esse problema aqui, qual a solução que eu vou dar para ele. E tem uma série de outros campos que você vai preencher. Depois, se você procurar na internet, você vai encontrar, inclusive, várias referências, além de, claro, o próprio livro do Ash Maurya, dizendo qual é a melhor forma de você seguir, qual é a melhor sequência para você seguir. No livro do Ash Maurya, você tem uma referência para isso, que é justamente essa que aparece na sua tela. Essa é diretamente do livro do Ash Maurya. Para ele, você começa pelo problema, depois você vai para as pessoas que estão impactadas pelo problema, e elas estão ali, lá no seu canto. Lembra do seu mapa do problema? Elas estão lá. Depois, a proposta única de valor, e assim por diante. Essa é a visão que ele, o autor do livro e do modelo, indica. Naturalmente, é a mais pura, mas você vai encontrar variações para ela. O que eu recomendo que vocês que estão comigo na mentoria façam do ponto de vista do nosso problema, e vocês que não estão, façam do ponto de vista do problema que vocês escolheram. Preencham o Lean Canvas se vocês puderem. Entre o Business Model Canvas e o Lean Canvas, os dois são possíveis, mas eu recomendo esse. Além de ser mais simples, ele tem uma visão de quando você começa do zero, e ele ajuda a pensar em solução. Uma coisa que, lembra que eu falei que o Business Model Canvas não faz? Ele já parte da solução validada e indo para o mercado. O Lean Canvas não. Ele já tem uma visão de solução. Ele te ajuda a pensar na solução. É como se o Lean Canvas te ajudasse a fazer tanto o pensamento de Problem Solution Fit quanto de Product Market Fit. Por isso eu gosto tanto dele, porque ele se conecta com o modelo que eu estou trabalhando. O Canvas de modelo de negócio, ele tende a funcionar melhor quando você valida a hipótese de quando você já validou as hipóteses iniciais e já tem um modelo de negócio rodando. E agora você quer aprimorar esse modelo de negócio. Já o Lean Canvas, ele tende a funcionar melhor quando você começa com uma startup, do zero. Como a gente está começando, resolvendo um problema que está muito parecido com um problema que é do zero, então eu recomendo que a gente comece do Lean Canvas. Aqui, uma visão um pouco maior dele, para que vocês possam ver com mais clareza. E claro que nos slides que eu estou passando para vocês, vocês vão encontrar a referência do Lean Canvas, que vocês podem utilizar. E eu também recomendo muito que, se vocês puderem, por favor, adquiram o livro do Ash Maurya, Vale Cada Minuto, dedicado a ele e cada centavo que você investir, com certeza. Feito isso, a gente entra em uma outra dimensão agora. Na dimensão de qual é o estágio que o meu produto, que o meu modelo de negócio está para resolver o meu problema. Já tenho o problema, já validei que ele existe, criei o meu Lean Canvas, fiz o teste de maturidade do meu Lean Canvas. Você pode também usar o Business Model Generation, mas eu recomendo que você use o Lean Canvas pela natureza do nosso curso e do nosso problema. Faz o teste de maturidade, vê o estágio que o seu modelo de negócio está à luz do seu problema, e agora o teu próximo passo é avançar para o próximo estágio. E é justamente aqui que você vai ver qual é o meu próximo estágio. De acordo com o estágio que você está, o teu próximo passo é ir para o próximo estágio. E, Gino, onde que o PMRL entra nessa história, então? Agora que eu já sei qual é o estágio que eu tô e qual é o próximo estágio que eu preciso alcançar, eu já sei quais são as capacidades que eu não tenho e que eu tenho que ter. Por exemplo, se você está no estágio 2 e tem que ir para o 3, eu preciso ter uma equipe. Montar uma equipe comprometida, né? Uma equipe que realmente queira. Aqui vai ter treinamento, aqui vai ter seleção e recrutamento, aqui vai ter, de alguma forma,
definição de uma visão do produto para que essa pessoa, para que essa turma se comprometa. Vai ter uma série de workshops com eles. Eu tenho uma série de capacidades que têm que ser criadas e entregas que têm que ser feitas para gerar essas capacidades. E convenhamos, essa história vocês já conhecem. Uma vez que eu tenha os benefícios que eu quero, e quais são os benefícios? Qual o benefício que eu quero? Mudar de estágio. Vou chamar de E3. Para eu chegar no E3, eu tenho que fazer uma série de capacidades. E para eu disponibilizar essas capacidades, eu tenho que fazer entregas. Pronto. Agora, para eu poder gerenciar o projeto que vai gerar essas entregas, qual abordagem que eu vou utilizar? Que método que eu vou utilizar? Por onde eu começo? E é justamente aí que o bom e velho PMRL vai te ajudar. Quando você puder dividir as suas entregas do seu projeto ao longo dos estágios. Com base nessa divisão, você já sabe qual o método que você vai utilizar, qual a abordagem que você vai utilizar, e recorrendo àquela nossa tabela, lembra aquela tabela anterior que a gente mostra lá cada um dos PMRLs, métrica, abordagem, meta, objetivo. A tabela dos PMRLs te dá mais informações. E o Kinevin? O Kinevin te ajuda a entender, por exemplo, qual a abordagem principal que você vai utilizar. Sondagem, análise, categorização, restrições rígidas, restrições habilitadoras, restrições de governança. Qual vai ser o estilo de liderança que você vai utilizar? Com base no lugar que você está. Se você estiver entre 1 e o 3, 1 e o 4, você está ali no complexo. Do 5 até o 7/8 ali, você está entre o complexo e o complicado, e complicado para claro. No 9 você está no claro já. Então, de acordo com o PMRL que você está, você tem informações tanto na tabela quanto no próprio Kinevin. A partir do meu problema, eu monto meu modelo de negócio utilizando, por exemplo, primeiro valido se o problema existe, né? Primeira coisa. Segundo, monto meu modelo de negócio a partir do Lean Canvas. Faço o teste do meu modelo de negócio e vejo que estágio que eu tô. Com base no estágio que eu tô, a minha próxima meta é alcançar o próximo estágio. Qual é o meu próximo estágio? 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6? Quais são as capacidades que eu vou precisar desenvolver para mudar de estágio? Quais são as entregas que eu preciso fazer? E qual o PMRL dessas entregas? E eu vou gerenciar essas entregas de acordo com a abordagem principal para mim. Uma outra escala, sem querer complicar muito, que já pode te ajudar também, é essa, que é muito parecida com a escala de 1 a 10, só que ela está indo de 0 a 9, né? E ela também me lembra a meta de cada uma das etapas, de ideia a protótipo, de protótipo a MVP, validação, escala. Está muito parecida com aquela escala de maturidade e muito parecido com o PMRL. A diferença é que a gente está aplicando o PMRL para entregas, para gerenciamento de projetos, e o que eu poderia chamar, a gente até falou disso na mentoria, foi bem legal, foi com a Lu que apareceu essa sigla inventada, Business Model Readiness Level. A gente podia pegar aquela escala do Jürgen Apello e chamar de Business Model Readiness Level para separar do PMRL. Dica para você então agora, faz isso. Verifica se você tem um problema, valida isso. Certeza, dúvida ou suposição. Concebe um modelo de negócio para isso com base no Lean Canvas. Faz o teste, define a meta do próximo estágio do seu modelo de negócio, vê quais são as entregas que você tem que fazer para poder gerar as capacidades que você precisa no novo estágio e passa o PMRL para elas. Se você fizer isso, vai acontecer uma coisa. Uma série de dúvidas vão aparecer e uma série de dúvidas que já existem serão solucionadas. Para que esse conteúdo todo saia dos slides e entre na vida real, a gente tem que praticar. Está aqui uma oportunidade para vocês que estão comigo na mentoria, do que fazer até a próxima mentoria, e de vocês que estão comigo fora da mentoria. Utiliza isso para poder aplicar em um problema real de vocês aí no trabalho, na vida pessoal, enfim, onde vocês acharem que isso pode ajudar. Beleza? Vejo vocês no nosso próximo encontro. Valeu!